E aí, pessoal, tudo bem? Já pararam para pensar naquelas forças meio invisíveis que parecem guiar a nossa vida? Sabe, aqueles padrões que se repetem, as chances que escapam pelos dedos? Hoje a gente vai fundo nisso. Usando como base o material do Instituto Tati Fissori, vamos entender como o nosso subconsciente está, agora mesmo, escrevendo o roteiro da nossa realidade. E para ilustrar, pensem no Buscapé, lá do filme Cidade de Deus. A jornada dele para virar fotógrafo no meio daquele caos todo é um exemplo incrível de como a mente pode sim transformar o que está ao nosso redor. Bora mergulhar nisso. Então, vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas não é. O que de fato está no comando das nossas escolhas? É a nossa vontade consciente, aquilo que a gente decide fazer, ou tem algo mais fundo operando ali nos bastidores da mente? O que fez o Buscapé continuar tentando quando tudo e todos diziam para ele desistir? A resposta para isso é surpreendente. A verdade é que, lá na infância, a gente absorve tudo que nem esponja. Sem filtro, sem maturidade para questionar, e com isso, a gente acaba criando um verdadeiro programa mental. E é esse programa, esse roteiro invisível, que muitas vezes pilota nossas escolhas até hoje. O Buscapé cresceu vendo violência, mas algo dentro dele se recusou a aceitar que aquele era o único roteiro possível para a vida dele. Ok, então bora mergulhar de cabeça nisso. Nossa primeira parada é justamente entender essa programação, essa prisão sem grades que a gente carrega na mente e, claro, como figuras como o Buscapé conseguiram achar a chave para se libertar. E a base de toda essa programação são as nossas crenças. Olha só a definição. O mais doido é isso. Não importa se a coisa é real ou imaginária. Se a nossa mente compra aquilo como uma verdade absoluta, pronto. A gente passa a defender essa ideia com unhas e dentes e ela vira o filtro através do qual a gente vê o mundo. É daí que nascem aqueles pensamentos de eu não sou bom o suficiente, ou sucesso não é pra mim. Certo, mas de onde exatamente vem essa programação toda? Quem foram os, digamos, arquitetos do nosso sistema de crenças? Vamos dar uma olhada em quem ajudou a escrever esse roteiro, que muitas vezes a gente segue no piloto automático. Pensa só, antes da gente ter a chance de tirar as próprias conclusões sobre a vida, a gente absorveu as verdades de todo mundo ao nosso redor. Dos nossos pais, dos professores, amigos, da cultura, eles meio que entregaram pra gente um manual de instruções da vida. E a gente, como criança, aceitou. É como se tivesse nos dado um mapa que nem sempre leva para o lugar que a gente realmente quer chegar. E o impacto disso é gigantesco. Essa bagagem de ideias que a gente foi acumulando afeta absolutamente tudo. O jeito como a gente lida com dinheiro, como a gente se relaciona, as oportunidades que a gente agarra ou deixa passar. Ela pode nos impedir de viver nosso potencial máximo, nos prendendo em ciclos que se repetem sem a gente nem entender o porquê. Agora, vamos falar de dois guardas muito poderosos dessa prisão mental: o medo e a culpa. Eles são como os vilões silenciosos da nossa história, que nos impedem de viver uma vida mais plena, sabe? O medo, ele é muito mais do que só uma cautela. É aquela voz que paralisa. O medo de tentar uma coisa nova e dar errado. O medo do que os outros vão pensar. O medo de se entregar num relacionamento. Esse padrão simplesmente nos impede de avançar. É a corrente que nos prende no chão bem na hora que a gente mais queria voar. E ali, do ladinho do medo, tá a culpa. Sabe, a culpa por estar feliz quando outros não estão, a culpa por ter sucesso, a culpa por ter mais do que alguém da família, é um sentimento sutil, mas que bloqueia a nossa capacidade de sentir prazer, de criar uma vida abundante. É tipo uma sombra que segue a gente até nos momentos de sol. E aí que está o ponto central. O medo e a culpa, juntos, criam uma das crenças mais limitantes que existem, a de não merecimento. É aquela pessoa que, quando entra num relacionamento incrível, logo pensa, isso tá bom demais para ser verdade, e arruma um jeito de estragar tudo. Ela se auto-sabota só para confirmar aquela crença interna de que não merece ser feliz, mesmo que isso cause uma dor imensa. Mas calma, aqui é o ponto da virada. Se a nossa mente foi capaz de criar essa prisão, ela também tem a chave para a nossa liberdade. Vamos entender agora o mecanismo que nos permite, sim, mudar a nossa realidade e, assim como o Buscapé, transformar um sonho em algo concreto, mesmo que tudo pareça impossível. 60 mil. Cientistas estimam que é mais ou menos esse o número de pensamentos que passam pela nossa cabeça todos os dias. E a grande maioria deles é totalmente inconsciente. É um volume de processamento mental absurdo acontecendo o tempo todo. Agora, imagina o poder que a gente tem se conseguir direcionar só uma pequena parte disso para o que a gente realmente quer. E aqui está o segredo. Cada um desses 60 mil pensamentos tem uma vibração. Pensa nisso como se fosse uma estação de rádio.
Se a gente passa o dia sintonizado na rádio do medo, da escassez, da culpa, o universo simplesmente vai captar esse sinal e mandar de volta mais do mesmo. Agora, se a gente muda a estação para a rádio da gratidão, do amor, da abundância, a música da vida também muda. O que essa frase mostra é algo muito poderoso. A gente tem sim a capacidade de se esvaziar dessas verdades antigas, de fazer uma limpeza nessas memórias e, de forma consciente, co-criar um presente e um futuro diferentes. É sobre assumir o controle do leme do nosso barco e definir um novo rumo. Ok, muito legal na teoria, mas como a gente faz isso na prática? Vamos para a parte final, então, e ver os passos para a gente se tornar o criador consciente da nossa própria vida. Preparados para pegar a caneta e começar a reescrever esse roteiro aí? A primeira coisa é entender essa diferença. De um lado você tem as crenças que te jogam para baixo, que minam o seu potencial. Do outro, as que te fortalecem. E a melhor notícia é que a gente pode escolher. A gente pode conscientemente anular uma crença limitante e colocar uma fortalecedora no lugar. É como deletar um programa de computador velho e instalar um novo, muito mais potente. A palavra-chave para essa transformação toda é essa aí, alinhamento. E não basta só pensar positivo. É preciso uma coerência muito mais profunda entre o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala e o que a gente faz. É sobreviver em total harmonia com aquilo que a gente deseja. E aqui a gente vê os 4 pilares disso. Para a gente entrar no fluxo da abundância, nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, todos eles precisam apontar para a mesma direção. Não adianta nada agir para ter um negócio de sucesso se lá no fundo o sentimento é de que dinheiro é sujo. O universo responde à vibração do sentimento, não só da ação. Lembra do Buscapé? Ele não só queria ser fotógrafo, ele sentia isso com cada fibra do corpo, e as ações dele refletiam essa paixão. E tudo isso nos leva a um conceito muito importante, o de ter uma mente realmente próspera, que é, na verdade, a base para a abundância em todas as áreas da vida. É como se a gente estivesse cultivando um jardim interno bem fértil, sabe? Onde os frutos da felicidade podem finalmente crescer. Essa frase do Rodrigo Queiroz resume tudo de forma brilhante. Prosperidade não é algo que a gente corre atrás lá fora. É um estado de consciência que a gente cultiva aqui dentro. A abundância, o dinheiro, as coisas boas, isso é só a consequência natural. É a colheita daquilo que a gente plantou na mente. É super importante entender que ser próspero vai muito, mas muito além da conta bancária. É ter saúde para curtir a vida, ter relacionamentos com amor, sentir alegria e satisfação no trabalho. O dinheiro é só uma parte disso tudo, uma ferramenta que ajuda a gente a viver de forma mais plena. E essa metáfora do T. Harv Eker, nossa, é a conclusão perfeita para a nossa conversa de hoje. A mudança de verdade, aquela que dura, não acontece na superfície, nos frutos. Ela começa lá dentro, nas raízes invisíveis das nossas crenças. É o trabalho interno que transforma o nosso mundo externo. Então, para a gente fechar, eu deixo essa reflexão. Olhando aí para dentro, para o seu roteiro interno, qual é a primeira crença, a primeira raiz invisível que vocês se comprometem a transformar a partir de hoje? Qual vai ser o primeiro passo para se tornarem os buscapés da própria história? A escolha é de vocês.